Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Obrigado por você me acolher na sua casa para rezarmos juntos. Hoje é quinta-feira, dia todo especial de oração, de adoração ao Santíssimo. Se você tem a oportunidade, reze também aí na sua comunidade, paróquia, na sua capela. Procure fazer bem a sua oração e coloque-se diante de Jesus dizendo: Senhor, acolhe o meu coração, acolhe a minha vida, minha família, meu trabalho, as minhas situações que eu estou vivendo na minha vida, dentro da minha casa, na relação com as pessoas. Presente tudo o que você está vivendo em oração. Vamos juntos? Quero convidar você também a se inscrever nesse canal de evangelização. Você que é novo nesse canal, procure se inscrever. Logo aqui no cantinho do vídeo aparece também um quadradinho que está com as letras MS. Ali é um atalho também para você se inscrever. Se você clicar em cima, fica nesse cantinho aqui. Se você clicar em cima, vai aparecer ali o atalho para se inscrever. Basta clicar em inscrever-se e ali seguir os passos. E depois de inscrito, também ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Tá bom? Vamos juntos? O evangelho de hoje é retirado de Mateus capítulo 13, versículos 10 ao 17. O texto diz assim: Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejais ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, de fato, aquilo que a palavra está nos dizendo é fruto também desse conhecimento evolutivo. Os nossos pais ou os nossos avós, hoje eles têm até um pouco de dificuldade em mexer no celular, mas eles gostam dessa tecnologia. E aí eles até podem se perguntar: se quando eu era jovem eu tivesse esse acesso, hoje eu seria um conhecedor da palavra de Deus. Mas como eu não tive acesso, inclusive o meu aprendizado, nível de fé e de conhecimento geral era tão limitado que eu não consegui crescer muito. Mas hoje nós temos tudo na palma da nossa mão. Assim aconteceu nesta fala de Jesus com os discípulos. Muitos profetas profetizaram a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas não tiveram a experiência com Jesus. Por isso Jesus diz: Muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e ouvir o que estáis ouvindo, mas eles não ouviram. Por isso nós precisamos valorizar o nosso tempo, valorizar a tecnologia, valorizar o acesso que nós temos às coisas boas, valorizar o conhecimento, a possibilidade de aprendizagem. Olha, hoje eu aqui na minha casa consigo chegar até a sua casa por um aparelho simplesmente, por um canal no YouTube. É uma ferramenta que nos é dada gratuitamente para que nós possamos evangelizar e aí chegar muito mais longe.
Você já imaginou lá no tempo de Jesus essa tecnologia? Já imaginou lá no tempo de São Paulo, que foi o maior missionário que a igreja já conheceu, lá com o seu barquinho para lá e para cá, evangelizando as pessoas? Imagina se esse São Paulo tivesse um meio tão rápido de evangelização. É isso que nós precisamos valorizar. Mas não é simplesmente valorizar para dizer, isso é bom. É valorizar usando. Porque Jesus hoje nos fala do conhecimento. De nada adianta eu saber as coisas se eu não uso. Aí eu tenho lá o meu aparelho de celular, mas aí eu sei só mandar mensagem, ou eu só sei fazer ligação, e eu não sei mais fazer nada além disso. Mas ele tem infinitas possibilidades para que a gente possa interagir. Mas eu vou aprendendo conforme aquilo que eu vou buscando. Eu posso ter a minha Bíblia lá em casa, mas se ela permanece sempre fechada, eu nunca vou saber manusear a Bíblia. Se alguém veio me falar sobre a palavra de Deus, eu não sei. E aí a pessoa diz, sim, mas você não tem Bíblia em casa? Sim, eu tenho. Tá, mas e onde ela está? Guardada ou servindo de enfeite em alguma prateleira? Meus irmãos, irmãs, nós precisamos ter mais curiosidade. Eu digo para as coisas boas. Às vezes nós temos curiosidade para as coisas que não são boas. Saiu esses dias uma pesquisa e ainda várias pessoas, inclusive que trabalham no YouTube, eles disseram assim, as pessoas que colocam num atalho dizendo assim, por favor não clique aqui, tem muito mais visualizações do que as pessoas que dizem clique aqui. Por quê? Porque nós somos tentados àquilo que é proibido. E é isso que nós precisamos aprender. Nós não podemos ser tentados por aquilo que é proibido, mas por aquilo que é permitido. Quando diz, olha, conteúdo restrito, não clique, as pessoas cliquem ali, clicam para saber o que é restrito. Vamos descobrir, vamos desvendar o mistério. E é por isso que Jesus diz, porque Jesus também usava estas senhas. A senha que Jesus usava eram as parábolas. Não falava as claras, falava em parábolas. Quem entendia as parábolas? Os discípulos. Mas os outros que simplesmente ouviam, nossa, é uma historinha sobre a parábola do semeador. É uma historinha sobre o pastor e as ovelhas. Entendiam simplesmente como uma historinha que Jesus estava contando. Agora, para os discípulos, não. Porque eles já possuíam conhecimento e já conseguiam fazer esse link, essa ligação de uma coisa com a outra, e aí cresciam cada vez mais. Por isso que Jesus diz, aqueles que têm, será dado ainda mais, e aqueles que não têm, será tirado até o pouco que têm. Por quê? Porque imagina eu diante de Jesus, e aí Jesus fala em parábolas, se eu sou uma pessoa que já tenho um certo conhecimento, eu vou saber, olha, Jesus está querendo dizer isso e isso, e eu consigo fazer um link, uma ligação entre uma coisa e outra. Agora, se eu olhar para Jesus e dizer, não, contou mais uma historinha lá sobre o semeador, contou uma historinha. E aí eu chego em casa, ao invés de eu contar a história, eu digo assim, não, Jesus só contou uma história lá sobre o semeador. E pronto, encerrou o assunto. O que vai acontecer com aqueles que me ouviram? Vão saber menos que eu ainda, e aí aqueles que têm pouco ainda será tirado até o pouco que tem. Vamos nos tornando cada vez mais sem inteligência. Que nós possamos pensar um pouquinho sobre isso e nós possamos analisar o que é que nós estamos fazendo com as coisas que nós temos. Os meios de comunicação que eu tenho, eu utilizo eles para aprender mais? O acesso que eu tenho aos livros, à palavra de Deus, eu procuro estudar para que eu possa saber cada vez mais? Inteligência nós temos. O que nos falta muitas vezes é vontade de aprender. Peçamos a bênção de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo momento de oração.